Olá pessoal, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ficar aqui mais acertadinho, pra gente começar esse quarto vídeo, né, que eu vou falar aqui sobre uma questão sobre a origem do mal. A origem do mal, se você for colocar no YouTube, você vai achar vários relatos, vários estudos de linhas teológicas sobre isso. Muita gente boa falando, entendeu? E, assim, eu separei 3, assim, que eu mais gostei da explicação deles, né? Que eu posso passar para vocês aqui, se vocês tiverem interesse mais tarde de irem no YouTube, dentro, fazer uma pesquisa, vocês podem fazer que vão encontrar um material bem rico sobre isso daí, tá? Depois eu vou dar uma pincelada sobre cada uma, tá? Eu gosto muito da explicação, eu já falei no vídeo passado, do Rodrigo Silva, tá? Sobre a origem do mal. Eu gosto muito da explicação do Bispo Macalister. Também gosto. Gosto do Caio Fábio, que ele fala também sobre essa questão. E gosto também do Augusto Nicodemos, que ele também tem uma abordagem bem didática também, foi bem legal também ouvir a explicação deles. Eu devo admitir que esse foi um tema que me atormentou por muito tempo, principalmente na fase mais aguda da minha depressão, porque não entrava na minha cabeça, eu não conseguia entender se Deus é bom. Não digo fazer, mas pelo menos permitir, que na Bíblia está, né? Na Bíblia está lá que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento. Então, como Deus poderia permitir certas tragédias aí que a gente vê, coisas assim, pavorosas, né? Eu citei até a questão do João Hélio lá, que foi uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Eu tentava achar explicação para aquilo, o propósito. Eu lia, eu pesquisava, eu tentava buscar na Bíblia alguma coisa e nada, eu não conseguia nada. Chamava pessoas mais esclarecidas, mais estudiosas, também embolava mais ainda, entendeu? E acabou virando uma grande salada de frutas e eu acabei deixando um pouco disso de lado. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque anos mais tarde, eu já mais perto da idade que eu estou agora, eu já adquiri a compreensão de que certas coisas não vai adiantar a gente querer entender. As coisas acontecem. Todas as coisas acontecem por um propósito, por um plano divino. E nesse plano existem experiências más e existem experiências boas. As boas ninguém quer explicação, porque todo mundo usufrui e gosta. Ninguém fica perguntando por que essa coisa boa aconteceu com ela. Agora, quando acontece uma coisa ruim, todo mundo cai nessa mesma pergunta: por que comigo? O que aconteceu? Né? Por que aconteceu com aquela pessoa que era da minha estima? Por que aconteceu com aquela criança? Será que onde que estava Deus que não viu isso? O que eu posso falar para vocês é que eu não encontrei uma resposta, mas eu encontrei um conforto. Porque depois de estudando bastante, a gente passa a ter a compreensão de que tem certas coisas que a gente tem que aceitar.
porque nós não vamos compreender, eu já falei isso no outro vídeo, a gente não tem ainda a compreensão 100% da potencialidade do nosso cérebro. O nosso cérebro ainda não consegue captar os planos, os propósitos de Deus. Isso só na glória que vai ser resolvido e que vai ser esclarecido. E então tem certas coisas, certos males, que não adianta a gente ficar perguntando o sexo dos anjos, tentando descobrir, porque não vai. Porque também está na Bíblia que você baixará a sepultura com a maior parte das suas questões, das suas perguntas em branco. Até porque a fé é parte justamente da dúvida. Se você não tiver dúvida, se você tiver certeza, aonde entra a fé? Responde para mim. Creio eu que Deus deixa acontecer algumas coisas justamente para testar a nossa fé, de que mais lá na frente, por mais doloroso que esteja acontecendo algum mal, hoje, lá na frente vai fazer sentido. Porque a nossa visão, ela é micro. Deus tem a visão geral da situação. Então, o que eu aconselho? Deixar nas mãos de Deus o que você não compreender. E pedir para Deus discernimento para as coisas que Deus permite que você compreenda. Eu falei aqui da questão aqui de alguns doutrinadores, alguns pastores, estudiosos da Bíblia, e eles falam o seguinte: uma das explicações por mal seria o livre-arbítrio, porque Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que Ele deu o livre-arbítrio até para você não escolher Ele, até para você o rejeitar, por incrível que pareça, porque senão nós seríamos meras máquinas programadas, e não é isso um amor fabricado. E Deus não quer um amor fabricado, Deus quer um amor espontâneo, um amor de verdade, um amor escolhido por nós, um amor sentido. Então, quando Ele criou os primeiros seres, que foram os anjos, me parece que no segundo dia da criação, Ele criou os anjos com os mesmos livres arbítrios que nós. Quando criou Lúcifer, é claro que Deus, com a sua onisciência, sabia do estrago que ele iria fazer. Por que que Deus não exterminou Lúcifer e nos poupou de todo esse martírio que ele causou e vem causando? Por causa do livre-arbítrio. Deus não permite, na época da criação, que só vingassem anjos, que só fossem criados anjos que fossem amáveis, cordatos e que fossem anuentes e que fossem cumpridores de ordens dele. Deus também teve que deixar ser criado anjos que se revoltaram, que por uma questão de escolha optaram por não aceitá-lo como o criador de tudo e de todos. O principal deles, todo mundo sabe quem é. Foi o líder, o que liderou a revolta, Lúcifer.
Mas você pergunta, mas Deus poderia ter varrido Lúcifer do mapa, que não ia acontecer nada disso e ninguém ia ficar sabendo. Mas aí eu fico com a explicação do professor Rodrigo Silva, que ele diz o seguinte: Deus é Deus. Deus é um Deus de transparência e justiça. Ele não duela com seu caráter. Seria muito fácil ele fazer isso. Mas quem saberia disso? Ele. E Deus jamais permitiria que isso acontecesse, porque ele é perfeito. Quando Deus criou o livre-arbítrio, ele sabia que ia ter que conviver com a potencialidade de um mal acontecer, por escolha dos seres que estavam sendo criados. Isso aconteceu também no âmbito da criação humana, do pecado original, Adão e Eva, mais especificamente. O que aconteceu? Adão e Eva optaram e escolheram não seguir as ordens expressas dadas por Deus. Deus sabia que isso ia acontecer? É claro que sabia. Por que ele não apagou? Para não apagar o livre-arbítrio do casal, de Adão, que no caso ali era o líder da família. Outra explicação que faz muito sentido é o seguinte: até porque quando Deus desmascarou Adão por ter feito a escolha errada, uma escolha proibida, Deus revelou para ele que ele tinha comido o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque até então, como eles viviam no Éden, o lugar perfeito, você imagina, a Bíblia fala que o Éden era tão perfeito que Adão não precisava se esforçar com nada. Tudo estava à mão dele. Tudo. Então, ele vivia na mais completa felicidade. Ele andava com Deus no jardim do Éden. A Bíblia fala que todo no cair de tarde ele andava pessoalmente com Deus, conversando com Deus diretamente. A gente não tem essa proximidade hoje em dia. Não temos mais por causa do pecado de Adão e Eva, que foi cortado, né? Foi cortado esse acesso direto que a gente tem a Deus. A explicação que eu quero dar para vocês é o seguinte: Deus, quando baniu Adão e Eva do paraíso, até nisso ele teve um propósito, para que eles tomassem ciência de que eram felizes. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Nessa situação? Até então, Adão e Eva não sabiam que eram felizes. Por que eles não sabiam que eram felizes? Porque não existia outro tipo de sentimento. Era só felicidade. Você só passa a saber da existência de um dente saudável a partir do momento que começa a existir uma cárie para te perturbar. Ali você adquire o conhecimento da saúde do seu dente. Você só passa a saber que goza de boa saúde
a partir do momento que não aparece nenhuma doença. Apareceu a doença, você sabe que vivia num estado de perfeita saúde. Então, você pode observar que a antítese, o oposto, vem justamente para trazer à luz aquilo que é mais evidente. No caso de Adão e Eva, eles tiveram que passar por todo aquele sofrimento, eles passaram a ter que trabalhar, eles passaram a ter que correr atrás das coisas, trabalhar com roça, cultivar alimentos, trabalhar com animais. Eva passou a ter as dores do parto. O paraíso foi quebrado, eles foram expulsos. Eles vieram para uma terra árida, seca, desprovida de umidade. Isso tudo deu a eles a mais completa ideia do quanto eles eram felizes e do quanto eles perderam com aquela atitude de desrespeito às ordens de Deus. Isso também pode ser encarada como uma forma que Deus usa de certo, não vou dizer mal, mas de certa contrariedade, de certa obstáculo, percalço que ele coloca na sua vida para você dar valor a algum sentimento mais nobre. Isso não significa que Deus está te punindo. Isso significa que Deus está te lapidando. E a melhor forma de lapidar é normalmente colocando esses intempéries na vida da pessoa. Não estou dizendo que todos os intempéries, todos os problemas da vida da pessoa é obra de Deus. Não estou falando isso. Existem outras coisas que são consequências naturais. A gente sabe que o planeta, ele é regido por forças e que essas forças não têm controle. Se cai um raio na casa, no carro de alguém, na casa de alguém e mata essa pessoa, isso foi um infortúnio da natureza. Não tem como você buscar propósito nisso. Mas até isso Deus usa, mesmo não tendo uma ideia, uma dinâmica pensada sobre o que poderia causar a essa pessoa desafortunada que caiu um raio na sua residência. Até nisso, Deus planeja alguma coisa de proveito para a pessoa a longo prazo. Essas coisas que eu estou te falando são todas tiradas dessas pessoas. Tem mais também, outras pessoas que eu li e que falam com muito mais propriedade do que eu, tá? Outra coisa, na Bíblia, quando eu entrava na paranoia de querer saber profundamente o propósito de tudo quanto é mal que acontecia, eu entrei num capítulo da Bíblia em que eu não sou muito de guardar capítulos, essas coisas assim, eu guardo muito o conteúdo. Mas eu sei que existia um profeta chamado Elias e que esse profeta, ele foi trasladado para o céu, ele foi de corpo e alma. Deus
mandou uma carruagem de fogo buscar Elias e ele subiu aos céus e foi direto para a dimensão de Deus. Elias deixou um substituto. Esse substituto se chamava Eliseu. Na Bíblia fala que Eliseu era calvo, careca. Devia ser, eu imagino que devia ser aquela coisa meio franciscana, né? Aquela coisa assim, meio cabelo só do lado, assim, e aquela... O fato é que a Bíblia narra que Eliseu era constantemente ridicularizado, primeiro porque ele não se aproximava nem de... assim, não se aproximava nem passava perto do profeta que era Elias. E as pessoas questionavam ele a respeito disso. E segundo a aparência física dele, o fato de ser careca fazia com que ele constantemente sofresse ridicularização, bullying hoje em dia, a gente, mais modernamente falando. A Bíblia fala que Elias fez um certo momento subindo para onde ele deveria fazer as orações dele, imagina uma capela, tabernáculo, uma coisa assim. Ele subindo as escadarias, a Bíblia fala que 40 crianças começaram a zombar de Eliseu. 40 crianças. A primeira coisa que eu já pergunto, aonde que naquele tempo se poderia concentrar 40 crianças? Crianças que eu falo adolescentes, tá? Não seriam crianças naquele estado de 6, 7 anos, não. Seriam crianças já quase adolescentes, ali 12, 13, 14 anos. E a Bíblia fala que Elias orou para que aquilo cessasse. Não necessariamente que as crianças morressem. O que aconteceu? Deus mandou uma ursa que saiu da mata e destroçou as 40 crianças. Isso não entrava na minha cabeça. Não entrava. E até hoje não entra. Mas é o que eu te falei. Eu desisti de pensar, porque eu sei que tem um propósito e na glória, se Deus quiser, né? E eu pretendo estar na glória, um dia eu vou saber. Porque na minha cabeça maluca, o urso é um animal forte, feroz, capaz de matar realmente um homem muito facilmente, uma criança mais ainda. Mas o urso é relativamente lento. Outra coisa que eu comecei a imaginar era que nem se ele fosse um guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, ele ia conseguir alcançar, pegar uma criança, destroçar, ir para uma outra, destroçar, ir para uma outra, destroçar, ir para uma outra, e assim por diante. Porque o que eu imagino? Que assim que a ursa apareceu, as crianças naturalmente correram. Ninguém vai ficar parado esperando o perigo chegar. As crianças deveriam ter se espalhado para diversas direções. Como que essa ursa conseguiu alcançar 40 crianças? Isso eu perguntei para várias pessoas, para vários pastores. E essas respostas eram sempre as seguintes: a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Com essa resposta, a gente não responde nada. E a gente passa a usar para tudo. A verdade é essa. Como essa ursa conseguiu? Depois de muito pensar, eu aceito o que é verdade.
eu aceito o que aconteceu, mas eu começo a discernir, tentar discernir como aconteceu, a dinâmica desse fato. Eu acredito que perto da capela do tabernáculo onde Elias ia fazer as orações dele, deveria ter uma espécie de colégio, de escola. Por isso, a reunião de tantas crianças. Começo também, isso é uma questão minha, particular, de pensamento meu. Começo a pensar também que essa ursa, quando apareceu, ela deve ter entrado dentro desse colégio, e as crianças, com medo, elas se afunilaram, né, num canto do colégio, com paredes. Ou seja, elas ficaram cercadas pela ursa. Ou então um corredor estreito, onde só passava a ursa. E o que deve ter acontecido? Dessa forma, imaginando esse corredor, ou imaginando esse emparedamento das crianças, a ursa, ela consegue destroçar. Ela fala que não mata, deve ter sobrevivido algumas, porque ela fala destroçar, porque você pode ficar destroçado e ficar vivo. Ela pode arrancar um braço e você ficar sem aquele braço, mas ficar vivo. Mas ela destroçou as 40 crianças, e eu imagino que deva ter sido nesse cenário. É o cenário mais plausível que eu consegui encontrar. Então você vê que algumas coisas dá para você ter o discernimento, e dá para você raciocinar, e dá para você chegar a uma resposta plausível, né? Plausível, nunca resposta certa. Outras coisas, principalmente acerca de mal, principalmente o mal que é aquele que a gente não entende o propósito, pastores que vão fazer ministrar o seu culto e que são mortos na porta da igreja, padres que são mesma coisa. O que eles fizeram? Estavam indo fazer a vontade de Deus e morreram, e você fica perguntando por que daquilo. Esse tipo de situação eu já não penso mais, porque eu sei que a minha visão é micro e isso tem um propósito macro. Isso tem um propósito a longo prazo, que isso eu posso entender mais para o final da minha vida, ou assim como muito provavelmente eu vou adquirir, eu vou conseguir entender na glória, no uso de todas as minhas potencialidades. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês, compartilhar, principalmente pessoas que ficam encucadas, e conforme eu ficava, pessoas que ficavam com ideias repetitivas, chatas, inconvenientes, que só falavam nisso, quase que obcecadas. Parem de pensar nisso. Coloquem na mão de Deus. Fazendo isso, tudo dá certo. Tudo tem o seu tempo. Na hora certa, seja aqui ou na glória, você vai entender o propósito daquele mal que você não compreendia e que você tanto sofreu em tentar entender o porquê do acontecimento. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui, porque o vídeo já tá longo. Vai rodar de novo, vai ficar difícil de colocar, porque eu ainda não manejo direito a ferramenta. Espero ter contribuído para algumas pessoas. Teve um pouco de relato meu, mas espero ter contribuído aí com alguns de vocês aí, tá certo? Vou fazer outro vídeo à medida que forem se interessando por esse tipo de conversa. Tem muitos assuntos legais e interessantes
da vida de Deus, da vida do universo, da origem das coisas, do propósito das coisas, né? E que vale a pena a gente debater, ter essa troca de ideias, tá ok? Então por hoje eu encerro mandando um beijo mais uma vez no coração de todos, tá certo? Fiquem com Deus e fiquem na paz.